Banville. O primeiro jornal do mundo era talhado na pedra e levava dias para ser escrito. O primeiro de papel circulou na China. Demorava dias para desenhar tudo aquilo em Nanquim. Depois veio a prensa móvel de Gutenberg e mais tarde a rotativa. Mas nem assim a imprensa acompanhava a velocidade da notícia. Isso só veio com a era Ed News. Ed News, movido pela notícia. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Bom dia, Brasil! É uma honra e um privilégio, caros telespectadores, estar com vocês aqui na OTV. Estamos transmitindo de Haifa, Israel, na Terra Santa, a 35 graus de calor, com um sol terrível. Israel Online estará trazendo diariamente as últimas notícias sobre o que se passa no Oriente Médio em geral e aqui na Terra Santa em particular. Voltamos para o Urbanville com a nossa entrevista com Henrique Farinha, da editora Évora. Nós estamos falando sobre o mercado digital de livros, os e-books, e temos muito assunto ainda para tratar. Eu queria conversar com você o seguinte agora, Henrique, uma outra questão, né? A Web 2.0, a popularização das mídias sociais, a popularização dos blogs, fez com que fosse muito fácil alguém hoje ir para a internet, escrever um conteúdo, mas não só escrever um conteúdo, como compartilhar esse conteúdo, né? O Gil Giardelli tem uma frase que eu acho boa, quer dizer, você é o que você compartilha, né? Então a Web 2.0 é a web do compartilhamento. Você citou o papel da editora no bloco anterior, falando que vai caber ao editor também fazer com que esse conteúdo desse autor se sobressaia no mar de informações da internet. Mas a verdade é que a gente hoje tem condições de escrever um livro na internet e a gente tem condições de usar redes sociais, e se o nosso conteúdo for bom, ele, pelo efeito da conectividade, ele vai, pelo viral, digamos assim, ele vai se tornando cada vez mais lido. E eu posso até me tornar um escritor famoso via internet.
E a gente percebe uma coisa, um efeito engraçado, né? A questão da música com os Napsters, com iTunes, etc e tal, esse mercado, digamos, de web, de música, ele se desenvolveu e continua se aprimorando a uma velocidade impressionante. O mercado de vídeo a gente tem o YouTube. O mercado de livros, a gente ainda vê poucas iniciativas nessa questão. Então, eu quero que você comente um pouco. Sobre essa questão do escritor que tem acesso, que pode escrever seu próprio livro e divulgar seu próprio livro. As plataformas existentes, se é que elas existem, se elas existem, quais são e por que elas não estouraram como o YouTube ainda, como o Facebook. E é isso, já temos 2 boas perguntas aí. Eu acho o seguinte, eu acho que as plataformas não estouraram ainda por uma razão específica, porque exatamente o problema não é você publicar, é tornar o conteúdo relevante, né? É mostrar que aquele conteúdo existe para todos os internautas eventualmente interessados. Então, esse é um problema, esse é um papel que o editor tem, que é muito importante, quer dizer, de mostrar para o mercado que esse livro existe e que não vai ser substituído com a migração eventual ou com a implantação da distribuição do conteúdo digital. Isso não vai mudar, pelo contrário. O editor ganha mais relevância ainda. Tem uma coisa que a gente estava até conversando no intervalo sobre a questão do que aconteceu de 2000 para 2010. A quantidade de livros lançados em 2000 era perto de 30 mil livros. Hoje impresso. Hoje se lança mais de 50 mil. Então, quer dizer, você vê que, apesar da digitalização do conteúdo, a quantidade de lançamentos de livros no Brasil, ela quase que dobrou, ou aumentou 70%. Então, não foi a digitalização que fez, que criou problemas para a indústria editorial. Pelo contrário, eu diria que surgiram mais editores, mais gente mostrando conteúdo, mais gente promovendo conteúdo, tanto nas livrarias quanto fora delas, né? E sejam eles autores ou editores, né? Então esse não é um ponto... Mas é curioso notar que, por exemplo, você tem um Twitter, hoje já vi até um autor que está escrevendo um livro de 140 caracteres em 140 caracteres, fazendo um exercício de pequenos resumos que, segundo ele, vai se tornar um livro. É uma sequência de telegramas. Isso, no Twitter existem os trending topics que são discutidos, as hashtags. Mas não existe nenhuma... No YouTube, por exemplo, às vezes o camarada lá não sei de onde faz um videozinho, coloca no YouTube, aquele negócio tem 1,5 bilhão de acessos. Por que a literatura não conseguiu ter essa dimensão dentro da web? Aí tem isso que eu te falei, quer dizer, as pessoas têm dificuldade em achar esse conteúdo, esse é um problema, porque tem muita coisa, porque você tem que pensar que a música, ela competia com ela mesma. Já o livro hoje ele compete com várias outras formas de distribuição de conteúdo, tanto via web quanto não. Então você está falando do DVD, você está falando do próprio livro impresso, você está falando dos jornais, você está falando dos jornais online. Então tem várias formas de você acessar conteúdo para leitura. Então isso fica meio disperso na web. Uma outra questão é o fato de que a leitura ainda não é agradável para conteúdos mais densos e mais longos. Então, isso é um problema. Então, tem uma longa evolução ainda para acontecer até que os conteúdos online virem... tem um papel no mercado de maior importância em relação ao conteúdo impresso. Então, falando em muita coisa para acontecer, eu vou pedir para o Henrique, por favor, Henrique, coloca o nosso quadro Urban Flash na tela, por gentileza, que traz aí uma pesquisa aqui da editora Évora, que foi feita, justamente a pesquisa, alguns insights sobre o livro digital, tá aí na tela, insights sobre o livro digital. Eu selecionei desses insights, aí, desse trabalho, dois gráficos que a gente vai colocar na sequência aí. Esse primeiro gráfico mostra o que está acontecendo com o mercado de livros digitais nos Estados Unidos agora no segundo trimestre de 2010. Então a gente está falando de março, abril e maio. Teve um crescimento aí de 119%, né? Sobre o segundo trimestre de 2009. Sobre exatamente o segundo trimestre de um ano atrás, né? Isso aí é uma sequência de trimestres, né? Esse gráfico ele vai mostrando como os trimestres estão ok. Indo. E no slide seguinte, aí, a gente pode pôr aí, a gente tem os livros digitais nos Estados Unidos. Agora aqui é a venda em volume de dinheiro, né?
Então a gente vê aqui que em 2002, que essa primeira barrinha que quase não aparece, a gente tinha alguma coisa próxima de 50 milhões de dólares em vendas de e-books. Então de 2002 a 2010, em 2010 não terminou, todo mundo sabe disso, nós estamos aqui em setembro, iniciando setembro, e até setembro de 2010, a gente tem aqui no ano de 2010 uma venda de quase 450 milhões de dólares. Rick, com você a palavra, quero que você comente esses números, as tendências, os insights desse teu trabalho aqui. Isso mostra o seguinte, que em primeiro lugar a gente está falando de vendas de e-books. Então, venda de conteúdo digital, como o Mena Barreto colocou, quer dizer, o conteúdo que é complementar ao livro, ou artigos científicos, né, que hoje em dia a venda é quase que 100% digital. Né? Você baixa até o PDF, né, mas é 100% digital hoje. Praticamente você não tem mais revistas científicas impressas. E também tem um ponto importante, né? Quer dizer, ele mostra que é uma evolução rápida, mas ainda é uma evolução que tem um caminho longo para percorrer. Quando a gente fala de 400 milhões de dólares no mercado americano, a gente tem que lembrar que o mercado americano de varejo, de livros, ele representa algo esse ano de próximo de 17 bilhões de dólares. Então, percentualmente ainda é pouco. Percentual é 2,4%. Quer dizer, ainda é pouco. Mas se você pensar que há 2 anos atrás, 3 anos atrás era 0,3%, isso significa que o crescimento é muito grande e rápido. Né? O próprio Mike Shatskin, ele coloca, que eu citei há pouco, ele coloca que em 2015 ele estima que a venda de livros trade, o que são livros trade? São livros de ficção, de não ficção, de negócios, são livros que exigem, de autoajuda, que exigem uma promoção forte na livraria. Esse mercado, em 2015, nos Estados Unidos, tende a ser 60% a 65% digital. Então isso demonstra que, se são livros que dependem muito de promoção para serem vendidos, porque tem muitos deles, inclusive os de autoajuda, que você encontra em displays próximos aos caixas. Né? Então, se você tem essa situação, está migrando para o digital, continua dependendo de promoção. Então, a promoção está mudando de lugar só, mas continua sendo necessária. Então, é uma mudança meio dramática, quer dizer, isso vai fazer dos editores, ou vai fazer que os editores tenham que se esforçar muito para se entenderem e para entenderem como vai ser esse mercado. Você acha que a gente está começando a ver só o início da brincadeira? A coisa vai mudar ainda isso bastante? É o seguinte, eu não digo nem que é a ponta do iceberg, que o iceberg está submerso ainda. Você acredita que não seja nem a ponta ainda? Você acredita que a gente Nem a está vendo só as marolinhas em cima? Só as marolinhas. Né? O Titanic está longe e o iceberg está ali, assim, você nem sabe como é que vai ser esse negócio. Então, previsões são complexas. Caetano Urban Viu vai terminar. Última pergunta de internauta. Escolhe uma bacana aí para o nosso convidado, porque a gente está chegando ao nosso final. Bom, eu vou falar aqui então o seguinte. São 2 comentários. O Carlos Eduardo ele havia comentado o seguinte: o caminho do Jornal do Brasil, acredito eu, será seguido por todo o mercado. Queria que o Henrique colocasse assim, o que aconteceu com o Jornal do Brasil, e aí o Mena Barreto diz para o Carlos Eduardo que não acredita nisso, de que esse Jornal do Brasil vai seguido por todo o mercado, porque os jornais impressos devem mudar um pouco o foco, diz que serão mais voltados a comentários e a matérias maiores, e que a parte de notícias, de forma mais resumida e enxuta, deverá ficar a cargo dos sites dos jornais. Você concorda com isso, Henrique? Eu concordo mais com o Mena Barreto, acho que essa é uma tendência realmente dos jornais serem mais analíticos e a internet ter uma visão mais rápida. Para quem não sabe, o Jornal do Brasil